Como é que acontece essa coisa do time de futebol? Então tem lá um gestor lá do Vasco, do Flamengo, ele cria uma gota, que é uma espécie de um colecionável, no final das contas é um NFT. É um NFT por trás, né? Uhum. A pessoa não vai saber disso. Nesse caso específico do futebol é a Tilis, né? Que é a sócios.com, na verdade, que é a plataforma deles. Que eles alinham com os times sabem, eles postam, inclusive, nas redes sociais dos próprios times. E a sócios consegue capturar os leads de todos os times pra ele, entendeu? E também, o cara que é fã do time, que é torcedor, ele vai lá e coleciona aquela... Ele vai lá e faz uma espécie de claim daquela gota. O comportamento local pra você abrir um negócio físico é poderosíssimo, cara. Quanto a gente pagava antigamente pra isso? É verdade. Só que assim, as pessoas estão vendendo dado. Finalmente, na minha opinião, dado virou petróleo. Ponto. Tá claríssimo pra mim agora. É indiscutível. A AI sem dado, ela não é nada. Ninguém. Então, pra isso, a gente decidiu criar essa parada chamada cultura builder, que é um conceito mesmo. É uma cultura definitivamente. É uma comunidade online. É que eu crio aplicações, ou não. Eu uso AI para acelerar meu processo. Ah, tem que gerar um relatório financeiro. Cara, hoje em dia, as pessoas, sério, elas pegam print do WhatsApp. Tem loja, por exemplo. Tem amigos meus que tem algumas redes de lojas, né? A gente sabe disso, conhece. Os caras tiram foto da tela do computador do faturamento do dia e mandam no WhatsApp pra central, sabe? Porque é o mercado de alcance. Tração. Sim. Agora não é mais... A ideia, hoje em dia, tem mais valor do que a execução, porque a execução vai ser feita pela AI. Olha que engraçado isso, né? Só que, além de tudo, você tem que ter alcance. Cara, alcance é caro. Alcance é difícil. Ter gente que vai alcançar. E aí você entra na história de construção de comunidade, né? No episódio de hoje do Backlog Talks, a gente mergulha na interseção entre Web3 e inteligência artificial, com um convidado que está vivendo essa revolução na prática. Ariel Alexandre, pioneiro em vídeo online e hoje à frente do Gotas, está reinventando como marcas e comunidades se conectam usando programas de fidelidade tokenizados. Foi uma conversa aberta, sem filtros e sem roteiro, sobre como essas duas tecnologias estão se encontrando de forma que vão muito além do hype. Falamos de experiências reais, desafios que ninguém comenta, das possibilidades que podem mudar a forma como interagimos, como fazemos negócios e até como pensamos em identidade digital nos próximos anos. Então vem com a gente descobrir o que está acontecendo agora e o que está prestes a explodir. Bem-vindos mais uma vez ao Backlog Talks, o podcast onde a gente bate um papo sobre tecnologia e estratégia para você ficar bem informado e poder tomar boas decisões. Eu sou Fábio Seixas, sou CEO da Soft e hoje estou aqui com um grande amigo meu, Ariel Alexandre. Quantos anos a gente está nesse mercado, Ariel? Cara, muito tempo, cara. Eu tô por causa de você, pô. Cara, bota uns 20, 25 anos aí, né? Muito tempo, irmão. O Ariel é um grande amigo. Conheci ele na época que você era locutor de rádio. Que tudo começou, na verdade, na internet. Videolog. Internet nem sequer existia direito naquela época. Aliás, o Videolog é um caso muito legal, né? Porque era uma espécie de um YouTube antes do YouTube ser o que é o YouTube, o primeiro né? do mundo, né? Quem falou isso foi o Lemos lá, o advogado que fez o Creative Commons, lembra? Sim. Ele foi no Google e falou, cara, vocês acham que vocês tiraram onda, que foram os principais do mundo? Não, foi o Videolog, mostra todos os registros. É muito legal isso no Google, cara. Muito legal. Que legal, né? Muito legal. Eu te conheci nessa época, que eu tocava camiseteria, né? A gente cara, o Fábio era intocável, vocês não têm noção. Era o cara mais famoso. Sabe o que eu me lembro, cara? Um evento do Intercom que tava eu e o Júlio tava começando a querer fazer alguma coisa do Peixe Urbano, lembra? O Júlio Vasconcelos, cara. Tu lembra dessa história, mano? Ele morava nos Estados Unidos, a mãe dele é americana, se eu não me engano. E aí um dia ele veio pro Brasil, me mandou uma mensagem, pô, Fábio, eu era, né, o cara do camiseteria. Era o cara do Brasil. Aí o Júlio mandou um e-mail, marcamos um almoço, que ele queria justamente perguntar o que eu achava dele montar o Peixe Urbano no Brasil, né? O Groupon, na verdade, né? Não, comigo foi o contrário. Comigo ele que procurou a gente pra fazer uma matéria pro Globo, que ele era tipo correspondente, colunista, não lembro. E aí no meio do programa eu queria fazer uma parada tipo Yelp. Aí Yelp, pra quem não sabe, é tipo, não sabe se encontrar restaurante, tá? E aí depois eu fiquei sabendo... Teve um dia que tava nós três juntos, e ele falou, cara, vou lançar mesmo, me dá as camisas pra botar no Peixe Urbano. Cara, no Intercom, nunca me esqueci dessa Intercom, cena. 2008, 2000... Cara, em Copacabana, não foi? Foi. Muita história, né? Caraca, a gente ficar contando história aqui. Vai ficar o episódio inteiro falando de história. Isso tem introdução, brother. Caraca. Cara, o Ariel é o cara mais hustler que eu conheço. O Ariel é carioca, morava aqui no Rio, mas se mudou pra Portugal, né? Fui pra alguns lugares do mundo louco aí. Inclusive mas Coreia. Hoje tá em Portugal. Tô em Portugal, E aí a gente acaba se encontrando um pouco, assim, fisicamente, né? Só virtual mesmo. E aí eu tava ontem, eu e ele no Blockchain Rio, né? Aí eu falei, cara, você vai ter que fazer um episódio comigo amanhã. E ele tá aí hoje batendo um papo comigo. Muito legal. Não, por exemplo, prazer imenso, inclusive, já que é papo mesmo. E uma coisa legal é que a gente viveu a internet no início, né? Então a gente chama de Web3, que a gente tá vivendo lá no Blockchain Rio, que é um evento que tá cheio, cara. Você viu? Muito cheio. Tá todo mundo interessado em saber o que é esse negócio. No Fórum Comércio Brasil, na semana passada, nossa arena também, que a gente tinha uma arena Web3 lá, by Gotas, né? E, cara, tava lotado também. Lotado.
A gente levou o Albani lá, inclusive, né? Que é um comediante bem famoso e tal. Aham. E, cara, e aí foi mais lotado ainda. Que aí ele falando, quem conhece cripto, cara? Quase ninguém conhecia. E ele foi dando uma aula pra galera, essa coisa. Foi muito legal, cara. Foi uma experiência boa, assim, no geral. Mas a gente viveu a internet do zero, cara. A gente foi da web Viveu zero, né? da época de BBS, né? E depois internet 1, internet 2 e agora internet 3, web 3, que é o que você tá mais voltado hoje em dia, né? Você também, né? Eu gosto, né? Assim, o negócio da software envolve desenvolvimento de web 3, a gente faz projetos de web 3, mas a gente não faz só isso, né? Então a gente. Mas é onde tá meu coração, é no mundo cripto, né? E esse mundo é legal, porque ele não é um mundo que muita gente conhece ainda, e já Sim. viveu isso também. Então, quando Mas for sabe, pra B2. uma peculiaridade do evento ontem que eu achei, muita palestra, muitas pessoas do setor público, né? Acho até que é um pouco da proposta do evento, conseguir trazer um pouco mais esses dois mundos, né? Legal nesse sentido. Mas muita gente nova, muita gente entrando no segmento e enfim, tentando entender que negócio é esse, né? É estranho, ao mesmo tempo, porque grande parte que vai no evento, ele fala que conhece cripto, quando você pergunta, ele fala que investe em ETF, sacou? Uhum. Então, isso eu vi várias vezes, inclusive, no evento. Eles não sabem nem um terço ainda do que acontece no mercado cripto de fato. Eles não sabem que você pode usar uma carteira para fazer login em site, por exemplo. Eles não sabem que eles podem transferir $1 bilhão, se eles quiserem, para a Rússia agora por E centavo pagar, de dólar de taxa. uma merreca. É. Isso tudo não tem como fazer. Ele não sabe que se der algum problema financeiro num país, e aí do tipo uma crise de grana e bloquear o teu dinheiro, você com cripto você tem liberdade, que você não vai ter esse problema. Então são coisas que Essa questão chamam atenção. do onboarding das pessoas no mundo cripto, no mundo Web3, ela sempre foi difícil, né? Por uma questão de usabilidade, são conceitos novos, paradigmas novos, isso sempre foi um desafio, Não né? era difícil pra gente também, cara. Mas a gente era meio técnico, né? Sempre Não, foi meio mas Web técnico. 2, por exemplo, no e-commerce. Cara, tu criou um negócio de e-commerce muito tempo atrás, onde ninguém acreditava que botar cartão de crédito ia dar certo. Verdade, isso foi em 98. E eu me lembro da minha mãe falando que criar e-mail era muito difícil. Não, sem dúvida, a população vai adquirindo conhecimento, mas no caso da Web3, eu acho que você tem um pouco mais de dificuldade por causa dos paradigmas, né? São diferentes, Tem né? paradigmas, É. Que não são tão diferentes do e-commerce. Não sei. Ó, Como confiança. você entende? Fraude, lembra de fraude? Lembro. Cara, aí você ligava o Jornal Nacional, era só fraude É online. verdade. Era Quando fraude falava do de e-commerce, banco. era pra falar de fraude, verdade. Não, Black Fraud, lembra? Aham. Desde que nasceu a Black Friday, que veio e-commerce no Brasil, que não foi loja física, né? Uhum. Ele definiu isso como um tema. Cara, assim, é bizarro, porque o negócio hoje se você não tem um e-commerce, você é maluco, Verdade. entendeu? Então é uma questão de tempo pra gente conseguir chegar nesse nível também. E eu acho que a gente vai chegar daqui a pouquinho, cara. Mas a gente surfa uma onda de novo de quem não tá assistindo, né? Uhum. Eu até falei umas besteiras lá no palco, lá no Web3 Arena, que eu falei que, tipo, quero convencer vocês. Depois No que e-commerce eu sair, Brasil. depois que você falou que eu não tenho que convencer nada, não, cara. Assim, uma galera já tá convencida, uma galera vai substituir o trabalho dos outros. E é isso acontecer, pô. Como aconteceu com a gente. Aconteceu com a gente, cara. Antigamente, ou você tinha loja física ou você tinha loja física. Você não tinha a opção de não ter. Uhum. Eu me lembro uma vez que eu conheci o Rony. No máximo um deliveryzinho, né? Eu conheço o Claudinho, que estudou com o Rony. E depois ele falou que estava trabalhando numa empresa que vendia camisa com pica-pau. Isso muitos anos atrás, sem nascer. Aí depois, com o tempo, o Rony começou a ter 2 lojas, eu acho. E eu falei assim, Claudinho, tem muita gente procurando para fazer uma loja nossa, que a gente ama muito na época, né? Com e-commerce e acessórios femininos. E ele falou, não, tem um amigo meu que vai encontrar com ele, vai conhecer ele, vai lá, vai bater um papo lá, acho que pode ser uma boa. E eu tava com o Rony, eu acho que no Leblon agora, não lembro. Perto de uma loja que ele tava abrindo, inclusive no dia, a gente foi tomar um café. Cara, e ele chegava lá e falava, não, eu tô criando esse negócio e tal, cara, tem que fazer uma loja física, mas queria tudo que fosse online, se pudesse ser, tipo... E depois na verdade eu tentei levar ele pro e-commerce Brasil várias vezes e ninguém deixava. Eu me lembro de mandar mensagem pro Baeta e falar assim, pô, Baeta, tem um cara que é legal, cara. Acho que esse cara vai ficar... Ele tá muito afim de fazer. Pô, dá uma oportunidade pra ir pro palco. Tem que falar com a Vivi, né? Uhum. Que é a que faz a curadoria do e-commerce Brasil. Que hoje o Thiago maior... Baeta e a Viviane. que faz o maior evento de e-commerce do mundo, né? Eles fazem hoje 37 mil pessoas na última edição. É loucura isso, né? Eu fiquei devendo esse ano. Foi bom o evento? Porra. Fantástico, né? Gigante, né, Alex? Tá vendo? Contar uma história rápida aqui sobre Rony, já que você puxou o assunto de Rony. Eu criei a camiseteria muito na época em que a reserva nasceu. A reserva nasceu, de fato, um pouquinho depois da camiseteria. Mas ainda naquela coisa de vender atacado. Bem pequenininho. Eu peguei essa parte pequenininha. Não era online, era bem atacado, depois virou loja, depois virou e-commerce, né? E eu sempre muito próximo do Rony também. E a gente teve, acho que 3 conversas.
de namoro, de se juntar e vamos... A gente acabou não conseguindo, enfim, por diversas questões. Até aquela história do Luciano Huck, da camiseta, da loja de camiseta do Luciano Huck, os Huck, né? Customizada e tal. Nasceu depois de várias conversas com camiseteria que não aconteceram, que não virou um projeto. Mas ele pegou e tocou o Uzi Huck com o Luciano. E os caras que venderam essa empresa, um deles é um grande amigo meu até hoje, engraçado. Ele saiu, não tá mais. Aliás, ele foi trabalhar num lugar muito maneiro, depois eu te conto. Cara, mas a gente tá falando de onboard de usuário em Web3, né? Você falou rapidamente aí a palavrinha gotas, que é o teu projeto Web3. Me conta um pouquinho, conta pro pessoal o que Cara, é. deixa eu dar um contexto, né? Normalmente, quando a gente fala de Web3, a gente fala de liberdade de dados, né? Então, tipo, dado é meu, não é seu. Agora, por exemplo, nesse canal aqui, você tem alguns seguidores que você não sabe nem quem eles são de fato. Você tem a imagem dele e o nome que ele decidiu colocar lá dentro, certo? Só que se você quiser alcançar eles de novo, você não consegue alcançar eles, a não ser que você faça uma campanha e tem que ser muito vantajosa. E, cara, aí grande parte ainda não vai se inscrever para ter. Se um canal, por algum motivo, for ou reduzir o alcance, ou mesmo for bloqueado por algum motivo, sei lá, né? Tá tudo cada vez mais doido aqui. Uma decisão judicial maluca. Tu perde tudo. E aí, normalmente, os influenciadores na Web 2, ou criadores de conteúdo, ou marcas que estão atrás de seguidores, estão transformando o negócio num castelo de areia. A real é essa. Você tá construindo em cima de uma coisa que você não controla totalmente. Você tá dependendo de um terceiro, né? E o Web 3 tem um princípio contrário, que é teu. Então, a Web 3, ela transforma, por exemplo, carteira, que atualmente é de um banco, em algo como se fosse um site navegável. Então, eu posso pegar minha chave privada e colocar em qualquer carteira e ela vai funcionar em qualquer carteira, como se eu tivesse sendo www do Chrome, do Safari, igual, entendeu? Isso acontece para rede social também com cripto, né? Com cripto, vai com Web 3. A Web 3 os meus seguidores são meus, não é do Instagram. Não é do Instagram, né? Então eu posso facilmente pegar aquilo e vender como ativo. E se por algum motivo meu canal for bloqueado... Vender audiência, né? A eyeballs, como a gente chamava ultimamente, né? Exato. Antigamente, né? Então assim, se o Fábio, por exemplo, se o Fábio Seixas quiser hoje fazer uma nova rede social, ele entrar numa nova rede social chamada Backlog Social, que tá bombando no mundo. Cara, e ele já tem milhares de seguidores no Instagram, ele vai ter que chegar no Backlogos, fazer login, fazer senha, convidar o pessoal para acessar, etc. A Web3 não, eu simplesmente vou me conectar e já tá todo mundo lá dentro. E é engraçado que eu tô falando isso com você como se a gente estivesse criando lá camiseteria e videolog na época, né? Porque é óbvio que vai ser assim. É indiscutível que a gente vai ser dono do próprio dado e que a rede social, a melhor vai ser aquela que tiver a melhor experiência de navegação, pô. Como é hoje, Chrome, Safari, etc. E melhor ainda, né? Como é a internet do dinheiro, a Web3, pra quem não sabe, é a internet do dinheiro, né? Então você consegue, inclusive, ter negociação para você tanto monetizar a tua audiência... isso de melhor forma, né? Mais independente, né? Quanto distribuir. E o Gotas vem para isso, para anteceder isso. Você falou que o onboard é muito difícil, eu concordo, a maioria das vezes. Aliás, tem coisas muito complexas para quem não conhece, mas é uma questão de evolução. E o Gotas foi o primeiro a fazer um account abstraction, ou seja, o cara faz login e senha, mas por trás está criando uma carteira e gerando NFT para ele e gerando token para ele, sem ele saber. Né? Hoje tem 170 mil carteiras. No próprio evento que a gente está agora, no Blockchain Rio, que está lotado, cara, tem gota em todos os lugares. Todos os lugares. Você vai no stand, tem gota. Tu vai no painel, tem gota. Você falou da Ledger, para quem não sabe, a Ledger são essas carteirinhas cold wallet, né? Tipo, uma espécie de um pendrive onde você guarda as suas criptos. E eles fizeram uma ação no Gotas, né? Lá, nesse momento. Nesse momento. E o Orange... A área, mas pode botar um formulário. Cara, formulário é chato. Tu não ganha nada. Se sair do ato, perde tudo. E como é que por exemplo, a Ledger, que tá fazendo essa campanha lá, como é que ela tem acesso ao dado do cara que se conectou? Quando você se conecta, você permite o acesso aos dados e ali você tem um relacionamento com o dado da pessoa de fato, entendeu? Entendi. Só que assim, o cara pode pegar aquela gota e simplesmente ser uma gota para colecionar, ou ele pode trocar como a Ledger tá incentivando. O que diferencia isso de um banco de dados? É que se por algum motivo o gota sair do ar, não interessa, continua sendo da pessoa. E a Ledger daqui a 20 anos pode falar, se você tem aquela gota do terceira edição do Blockchain Rio, cara, eu vou te dar a melhor carteira. Ou vou te dar um acesso a tal lugar. Vou te dar um benefício qualquer. Exato. E não interessa se eu tô no ar ou não, como gotas, entendeu? Isso é uma revolução, cara. Isso muda tudo que a gente conhece hoje em dia. Com certeza. Entendeu? E aí passa o poder pra pessoa. A pessoa que pegou, por exemplo, hoje o Gotas hoje já tem de Flamengo lá, né? Através da Chiles, né? Flamengo, Fluminense, Vasco e tal. Cara, a galera que pega... Como é que acontece essa coisa do time de futebol? Então tem lá um gestor lá do Vasco, do Flamengo, ele cria uma gota, que é uma espécie de um colecionável, no final das contas é um NFT? É um NFT por trás, né? A pessoa não vai saber disso.
Mas nesse caso específico do futebol é a Tilis, né? Que é a sócios.com, na verdade, que é a plataforma deles. Que eles alinham com os times sabem, eles postam, inclusive, nas redes sociais dos próprios times. E a sócios consegue capturar os leads de todos os times pra ele, entendeu? E Então, também, o cara que é assim, fã do time, que é torcedor, ele vai lá e coleciona aquela... Ele vai lá e faz uma espécie de claim daquela gota e passa a ter a gota exato. daquela campanha, daquele jogador, daquele jogo, seja lá o que for, na carteira dele como um colecionável. O Vasco já liberou no Maracanã, por exemplo. Entendi. Gotas.com, código X. Pega a figurinha da gente pra Então você participar pega, por com a gente exemplo, um da jogo parada. clássico, uma final de um campeonato. Existe mercado depois disso? As pessoas vendem gotas? Que é coisa mais linda do mundo, né? Se por acaso eu tenho uma coisa e ela é minha, eu posso te passar ou queimar ela, rasgar, jogar fora. Fisicamente é assim. E na Web3 é igual. Então, sim, eu posso vender pra outra pessoa. E pode ser só por item de colecionador, ou então pra trocar por alguma coisa. Porque imagina, por exemplo, o gota de um jogo da final, Fla-Flu, no Maracanã. Cara, isso vale ouro, cara. Vale ouro, né? Porque você estava lá, ele é seu único na internet, não tem como duplicar, triplicar, não tem como Por falsificar. todas as características do blockchain e tudo mais. E que, consequentemente, o próprio time pode falar, cara, se você participou do nosso jogo tal dia, agora você pode ganhar algo por isso, sacou? Vai ter uma cadeira exclusiva aqui no Exato, cara. no E é uma Januário. parada que dá maior valor pra galera que gosta de futebol. Essa coisa do fã, né? A correlação entre fã e NFT sempre foi muito forte, né? Sempre muito forte. É. E o ponto aqui principal é o seguinte, vamos para pensar como seria agora na web que a gente conhece hoje em dia. Cara, o Flamengo provavelmente não ia mais pagar o parceiro, que estava usando o banco de dados ia sair do ar, perdeu tudo. Agora não, continua sendo e vai ser Fica por pra anos e sempre. anos. Isso é um diferencial absurdo para quem a gente conhece na internet. É uma outra parada, é um outro nível. Agora, talvez esse exemplo que eu vou dar agora não seja tão real, mas eu acho que ilustra um pouquinho. Como as coisas são públicas, né? Eu posso, por exemplo, o Vasco poderia de alguma forma usar o fato do outro cara ter um NFT do Flamengo. O que é lindo. O que é lindo. Exatamente. Você subverte um pouco as coisas, né? O que é lindo, porque se o Vasco estimular o Flamengo tem royalty automático na negociação de secundário, entendeu? Você entendeu a parada que louca? Então isso gera gera dinheiro pro Flamengo. O Vasco tá fazendo dinheiro pro Flamengo, entendeu? Muito bom. Cara, essa teoria dos jogos é incrível, cara. O McDonald's fez uma campanha no último bull market, você chegou a ver, né, de NFT, e teve agora recente de novo. Cara, No Gotas também não? Não, isso foi fora. Isso foi antes do Gotas existir. E que você comprasse um NFT do McDonald's, você tinha Big Mac por um ano, né? Cara, aí o Burger King procurou na época, porque a gente tava fazendo uma parada com o Milton Nascimento e tal, aí o Burger King lá da Alemanha, que é a headquarter dele, é o headquarter lá deles, né? Aí eles falaram, cara, o que a gente pode fazer com isso para o contrário? Eu falei, cara, quem tem do McDonald's queima e tu vai ter o Uber por 5 anos. Tipo, Genial. a gente vai te dar, você vai ter por 5 anos. E provavelmente o pessoal do McDonald's não pensou nisso. Cara, e a galera vai fazer um mega barulhinho, e a mídia vai adorar contar essa história, entendeu? E isso hackeia a mídia, pô, basicamente. Isso é muito poderoso, cara. E aí o Gotas... E quando tem aquela coisa fechada. fechada atrás de um gatekeeper qualquer, quando o dado é propriedade de alguém, acaba não acontecendo, né? Exato. Nesse caso não tem nem como, porque eu tenho que pedir API para ter acesso. Sim, aí o cara vai lá e E bloqueia. aqui, Não quero que você interessa. faça isso, bloqueia o cara. Cara, isso é revolucionário, cara. Sei lá, vamos botar isso para imóveis, por exemplo. Tem alguns projetos que não estão ainda realizados, mas que a gente sabe que vai acontecer. Não é uma parada que eu imagino que um dia vai ter. A gente sabe que vai acontecer. Numa negociação de imóvel hoje tem muito intermediário no caminho, tem muito. E para eu conseguir habitar aquela casa, eu tenho que esperar um período para isso. Não é um negócio que eu comprei agora, tô indo agora, nesse momento, pro meu apartamento, sacou? Tem projetos em cripto para RWA em que os caras estão, tipo, você simplesmente... Eu te passo meu NFT, teu NFT já é tua casa, já tá no teu nome, você já é teu RWA, pra quem não sabe, significa Real World Asset. Exato. É uma coisa criada pela BlackRock, se não me engano. Sim, não tem sim. porra dessa, né? Agora, Ariel, eu poderia estar publicando um gota aqui desse episódio. Eu vou botar. Eu vou botar aqui no... Inclusive, tá. O que eu faço? Eu boto um QR Code aqui? Cara, normalmente, pra fugir de bloqueio, pra fugir de redução de alcance, a gente fala. Então você vai lá, gotas.com e coloca o código BTalks. BTalks, que é o código. Vai ser a minha gota. Isso é o que a gente vai fazer. Já pode fazer logo, ó. Gotas.com, BTalks. Ariel, o que eu ganho com isso? Cara, primeiro que você tá colecionando, né, os episódios, né? É pra começar. E aí, pra quem gosta de colecionar, é interessante. A segunda coisa é que eu posso simplesmente chegar pra você e falar, cara, tem um desconto especial um dia. Se um dia você ficar muito, muito conhecido no mundo inteiro, esse negócio vai valer uma fortuna. Né? E a terceira coisa é que eu posso realmente estimular comunidades, assim como eu já faço, na verdade. Porque tem um outro produto que eu fiz recentemente, que quem tem 5 gotas consegue 40% de desconto. Então, se quem quiser pegar logo, já pega. Cara, como o Gotas hoje usa... Acho que esse assunto vai linkar com IA? Super. Aliás, um nasceu pro outro, na minha opinião. Né?
A Web3 nasceu para IA Precisa e a deles, IA precisa do blockchain, né? Tanto é que a OpenAI, o Sam Altman, que é o líder da OpenAI, né? Ele tem um blockchain chamada Word, né? Que é o WordCoin, ou Wordchain, ou Que é essa que tava lendo a Íris Exato. né, em troca de E cripto. por que que ele não só fez, como continua levantando dinheiro para isso e continua atuando com isso? Não é à toa, né, cara? Uhum. Então, assim, tem um problema seríssimo na AI, que é incrivelmente poderosa, até mesmo para isso, de você conseguir bolar coisas, de você conseguir se fazer Fake, para outras né? pessoas, de você né, Criar não fakes, defender. de maneira geral. Exato. Então, assim, se você por acaso fazer um login, ser um NFT soulbound, aquele que só tá na sua carteira para te identificar, que é o caso da própria WorldCoin, você tá fazendo um KYC das pessoas para provar que você é gente, que você não é robô. E você construir E coisas essa com AI. ideia de você usar blockchain para prevenir que. Não necessariamente para prevenir, mas para garantir que um conteúdo é ou não fake, né? O criador do conteúdo pode, de fato, fazer o registro disso no blockchain e qualquer coisa diferente disso a gente sabe que é fake. Cara, isso é fundamental. Porque assim, eu vou fazer um prompt. Ah, mas não tem direito autoral. Mas beleza, eu fiz o primeiro prompt, tá lá. E eu posso simplesmente chegar no próprio ChatGPT e falar, ou no Cloud, tal, onde eu quiser, e falar com ele, cara, queria um NFT disso. E eu tenho uma prova que eu fiz o primeiro, né? Que tá lá on-chain, é indiscutível. Ele tá lá o prompt. É imutável, né? É uma das Imutável. características do blockchain, né? Sacou? Isso é uma das coisas, né? Por exemplo, micropagamentos. A gente sabe que a AI consome muito dado, né? E o modelo de SaaS, pô, beleza, ele foi muito legal até agora. Uhum. Só que assim, não dá pra botar um modelo de SaaS pra AI, na real. Porque assim, AI consome talvez até muito mais em alguns Inclusive, sentidos dizem menos. que a própria OpenAI opera, apesar de um funding bizarro, opera no prejuízo, né? Exato. E como que você vai cobrar micropagamentos de um consumo de dado com AI? Vai pensar nessa porra já? Porque assim, se eu pegar um Stripe, você conhece muito o mercado Uhum. de e-commerce. Cara, Stripe, eu tenho que pagar 35 centavos em qualquer transação, Sim, mais mais o X%, percentual. né? Uhum. Isso é para qualquer gateway de pagamento. Ou seja, não dá para Por te quê? Porque cobrar tá operando um numa centavo. infraestrutura, né, antiga, Web 1, Web 2, sei lá, que precisa ser remunerada, né? É para ser remunerada, isso é uma vantagem, né? Competitiva, os caras ficam brigando com taxa e tal. Aham. Mas no final das contas, o AI, ele consome. A AI, né? Ele consome míseros centavos de consumo de dados. Você pode cobrar Então você por tá falando de eu micropagamentos. poder fazer um micropagamento toda vez que eu faço uma pergunta no chat GPT. E como é que eu faço isso sem pagar os 35 centavos Com por cripto. transação? Cripto. Cripto é a solução. Micropagamento é um negócio bem legal, né? É, Porque, por exemplo, comentar no YouTube, por exemplo, ou comentar num site qualquer. A pessoa, se ela quiser mandar um centavo porque ela gosta, apoia, ou se o cara quiser criar um incentivo para comentar, você tem que ter um centavo. Aham. Sei lá, pode ser um business, pode ser um negócio que os caras podem fazer. Tem gente que vai querer pagar um centavo, tudo certo. Só que hoje em dia não tem como, porque Isso o YouTube nem sequer aceita. micropagamento quebra a publicidade, né? Porque hoje Quebra você paga o YouTube não com dinheiro, mas com publicidade, né? Assistindo publicidade. É o seu jeito de remunerar o criador. E olha que ciclo legal. Tem algumas startups que eu acompanho hoje, são muito legais. Inclusive uma de eu meio que participo também, que ele vende estresse. Ele compra e vende estresse. Estresse Data. mesmo? A pessoa tá conectada com com o reloginho, e se ela estiver estressada, você é recompensado com a moeda do próprio projeto. Quando tá incentivando a pessoa a ficar estressada pra Ela ganhar já dinheiro. tá estressada. Ela já ficou estressada. Vamos estressar pra ganhar um troco aqui. Pode ser também. Pode ser também. Vou bater um pau, vou fazer uma DR com minha mulher aqui. Pode ser. E como que ele vai te pagar em fiat? Em moeda fiat? Não tem como, cara. Não tem. A taxa não vai rolar. Uhum. Ele vai te bloquear. O governo não vai receber no banco. Não tem como mandar Pix pra caramba, eu vou ser bloqueado por isso. Sim. Né? E é um negócio mundial. Cara, essa porcaria muda tudo, meu irmão. E por que esse cara tá fazendo isso? Porque dados de estresse têm um valor absurdo para uma AI. Se tu pega uma AI da vida e fala assim, cara, eu quero abrir uma clínica de massagem no Rio de Janeiro. Qual lugar que tem mais gente estressada, entendeu? Fantástico. Sacou? E aí tem uma outra chamada Silêncio. Essa, inclusive, eu até investi também no início. A Silêncio, ela faz uma coisa que todo mundo já faz em todos os nossos celulares, só que a gente não é remunerado, a gente paga pra ter, ao contrário. A Silêncio, ela te paga pelo áudio compartilhado do seu celular, por exemplo. Então, E aí, se eu aceitar, eu tô recebendo dinheiro por estar liberado meu áudio, entendeu? entendi. Eles dizem que não pega nada privado, quando tá dentro de lugares, não, só rua. Aí fala, mas eles dizem, não sei, cara, mas todo mundo já faz. Se você falar aí o OK Google, ou tipo, Alexa, aí pronto, tá te ouvindo, tá... e você tá pagando pra ter Alexa na tua casa, entendeu? E é o contrário que inverte, porque isso só é possível por conta de cripto. E aí ele chega lá legal pra caramba, que eles falam
no projeto, e já fiz isso, é bem legal mesmo. Se você pegar um áudio, você consegue ter muita informação no áudio. Você consegue saber quantos carros são de combustão, elétricos. Olha que bizarro isso, né? Se tem obra ou não na região, qual a frequência de obra, quantos passos Que tem, loucura, quem tá né? usando tênis e chinelo. Que loucura. Isso é, obviamente, interpretado por IA. Ele pega um áudio, ele consegue tirar um monte de elemento com profundidade. Aham. E isso é um dado muito relevante Meio- para abrir meio negócio. Ficção científica isso, né? Cara, mas não é longe, né? Aliás, é realidade, acontece. Sim, Eu tô falando. sim. E que faz sentido. A gente trabalha com isso há muito tempo, velho. Não faz sentido isso, velho. Pegar um áudio no local, um comportamento local pra você abrir um negócio físico é poderosíssimo, cara. É o quanto a gente pagava antigamente pra isso. É verdade. Só que assim, as pessoas estão vendendo dado. Finalmente, na minha opinião, dado virou petróleo. Ponto. Tá claríssimo pra mim agora. É indiscutível. A AI sem dado, ela não é nada. Ninguém. Inclusive, a própria evolução da IA precisa de dado, né? A gente já fala hoje em dia em escassez de dado para criar os novos modelos, né? Exato. Inclusive, a própria IA consumindo dados que foram criados por IA, né? O que é um problema sério de otimização de modelo, né? Isso é horroroso pra quem usa Sim. AI, pra quem faz um LLM, né? Que é bem mais complexo pra isso. Mas o ponto importante aqui é que a gente vai começar a ser remunerado por dados, de fato. E o Web3 é fundamental pra isso, cara. Se não tem, já era. E você imagina a quantidade de gente que vai trabalhar para pegar o celular e ir na rua ficar ouvindo som, sacou? Uhum. E diversas outras coisas. Tem diversos outros modelos e negócios que a gente nem sequer tá vendo aqui ou discutindo. A Helium, por exemplo. Tá ligado na Helium, né? Uhum. A Helium, pra quem não sabe, gente, existe uma coisa chamada LoRa, que é a Long Range. Que, aliás, eu me amarro nisso. Long Range é eu ter uma coisa off-grid. Vou explicando, vamos lá. Off-grid é eu não contrato uma operadora de celular, né? Eu Você não está preciso ligado a uma ter- grid de energia, de comunicação. Basicamente, você tem uma cabana no meio do mato. Exato. Onde cada LoRa, cada ponto, uma plaquinha custa, sei lá, $5 ou $10, eu não lembro quanto tá na AliExpress da vida. Ainda mais com taxa aqui do Brasil, não sei como tá. Mas normalmente você pega isso e quando o Fábio coloca na casa dele, ele amplia para alguns outros quilômetros e cada um vai colocando. Você E, meio que cara, vai criando uma rede colaborativa. é uma comunicação. Uma startup chamada Helium, ela fez exatamente a mesma coisa. Ela utilizou o LoRa, né, a LoRa, para Para criar um espalhar modelo de remuneração usando cripto em cima. alternativa usando cripto. E aí você fala assim, mas para que você quer isso, cara? Se você quer acompanhar a tua safra ou acompanhar, sei lá, a tua fazenda, o teu gado, etc., cara, você pode ter certeza que a redundância é a mesma redundância da redundância, né? Ou seja, se eu contrato uma Vivo da vida, eu vou ter sei lá, nunca mais, tanto no Brasil, não sei lá, eu não vou ter, usar Claro, mas os dois usam o mesmo lugar de transmissão, o mesmo backbone. Sim. Inclusive, aconteceu esses dias lá em casa, eu tenho duas internet justamente para ter redundância. Jesus pararam. Aí teve um problema, as duas caíram. Eu falei, pô, as duas caíram. Exato. Aí eu fui descobrir que tem uma parte da infraestrutura que as operadoras compartilham. Então, se dá um problema nessa infraestrutura, cai todo mundo. Exato. Ou seja, E qual é o essa problema Helium- da minha redundância, né? Tu botar uma Starlink, né? E essa Helium não. A Helium, ele realmente é paralelo, ele vai continuar controlando e acompanhando o que está E acontecendo. você é remunerado no aplicativo. como você compartilha a tua Exatamente. rede, a tua contribuição da E rede. você ganha o Helium, HLM token, eu acho, agora eu não lembro qual é o token deles. Mas você vai ganhando o token deles, que é um dinheiro. Aí você fala, não, mas os caras ficam imprimindo dinheiro. Cara, ok, os países imprimem dinheiro. Só que assim, é a moeda da própria empresa. Mas por que vale a pena isso? Porque ela pode receber aqui, ou pode receber na Rússia, ou pode receber na Índia ou na África. Não interessa. Não, e onde você ele tá. acaba saindo até do próprio sistema financeiro, né? Super. Um off-grid do sistema financeiro, né? Super. Fiat, tradicional, né? Isso é poderoso, É cara. poderoso, sem dúvida. Sem dúvida. É É por isso bizarro. que a gente tá nessa, né? Cara, mas você até agora não falou do projeto novo que você tem aí de IA. Então, aí usando AI com base, a gente decidiu que usa bastante no Gotas, né? Para desenvolver as coisas e tal. O Gotas virou meio que um grupo Você de diz ferramentas. desenvolvimento mesmo de aplicações. Aplicações, Depois você vai falar de sobre isso também. ferramentas, etc. A gente decidiu, aí com o tempo eu comecei a meio que pirar e chamei o Caio Vicentino, que é um sócio meu, amigo também, depois o Deco e o Bruno, para a gente fazer uma parada de cultura, de comunidade, sacou? Eu vi muito um amigo nosso também comum, que é o Manuel Lemos, né? Levando cultura maker, que é você construir coisas. Eu lembro dessa empolgação. Que assim, cultura, na verdade, é quase que uma tribo, né? Sim. Então, assim, quem tá dentro daquela cultura tá dentro daquela tribo. É algo muito forte, é mais forte que a comunidade em si. Porque é uma coisa que a gente acredita. E eu decidi, com ele, a gente decidiu juntos, na verdade, de construir uma parada chamada Cultura Builder, meu. Cultura Builder é você ser produtivo com AI. Então, assim, o que vai acontecer, cara? A AI vai mudar o mercado. A gente sabe disso. Acho que não é nem para dizer mais no futuro, né? Agora. Botar o verbo no futuro nem dá mais certo, né? Agora. Vai continuar mudando tudo, né? E não é ela que vai tirar o teu emprego. Quem vai tirar o teu emprego é o parceiro do lado que tá conhece usando a IA AI. profundamente. Isso cara, é assim... Inclusive, tem tipo, várias empresas botando no seu protocolo de contratação a fluência em IA.
Você tá contratando um cara para fazer analista de marketing, sei lá. Qual é a tua influência em IA? Critério de contratação. Cara, é fundamental, na minha opinião. E mais ainda, pra quem não sabe ou tá resistente, vai ficar pra trás. Ela vai se recuperar? Pode se recuperar, mas o outro vai surfar muito mais a onda, vai ganhar muito mais, vai mudar dinheiro. Vai criar uma vantagem competitiva. A mão, o dinheiro vai mudar de mão. Ponto. Isso é indiscutível. Então, pra isso, a gente decidiu criar essa parada chamada Cultura Builder, que é um conceito mesmo, é uma cultura É uma definitivamente. comunidade online. É que eu crio aplicações ou não. Eu uso AI para acelerar meu processo. Ah, tem que gerar um relatório financeiro. Cara, hoje em dia as pessoas, sério, elas pegam print do WhatsApp, tem loja, por exemplo, tem amigos meus que tem algumas redes de lojas, né? A gente sabe disso, conhece. Os caras tiram foto da tela do computador do faturamento do dia e mandam no WhatsApp pra central, sacou? Porque o sistema é uma bosta pra exportar esses dados. Então, pra ela é mais fácil. Antigamente ela anotava no papel, agora ela tira foto da tela e manda no WhatsApp. É a redundância da redundância. O que é a realidade na grande maioria das vezes. E antes, alguém pegava a imagem, lia e fazia o input no sistema. Na mão. Agora não. Na Na mão. Agora... Cara, tu chega na AI e fala assim, ó, conecta meu WhatsApp, vê todo mundo que tem lojas Seixas, por exemplo, sacou? Nossa, No nome. Pega os últimos prints dos últimos faturamentos e faz um relatório. Cara, vai fazer isso em 5 minutos, cara. E a pessoa tinha que ficar digitando. Tinha, ótimo, né? A maioria tá assim ainda, né? Ela tá lá digitando um por um, demorando o dia inteiro pra fazer um relatório que vai errar. E que vai errado, sacou? E aí não, ela vai simplesmente conectar teu WhatsApp, já pegar os prints todos, as imagens todas, as fotos Mas a gente todas. ainda não tá lá assim, né? Tá, cara. Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, não é tudo tão simplista quanto, só fazer isso. Você tem que construir as ferramentas usando IA pra fazer essas coisas, conectar direitinho, Cara, vou te dar falar os que não, prompts e tudo sabia? mais. Não porque... Lá a gente mostra isso lá, tem curso, tem aula também, mas tem comunidade em si. Mas a galera tá fazendo, cara. Sim, é isso que eu tô falando. A pessoa alguém tem que ir lá e fazer essa micro solução. Mas sempre vai ser assim. Sim. E é o que vai diferenciar você do outro cara. Sim. Só que assim, eu pego o áudio e falo, ó, quero que você vá no WhatsApp, pegue todo mundo com loja Seixas, tem uma foto que cada um mandou do faturamento da loja, gera um relatório, pum. O próprio Baeta lá, que é o nosso amigo pessoal, né, que é do Comércio Brasil. Ele chegou lá, a gente se chama de DJ, né? Eu tava na casa dele agora há pouco tempo atrás, e eu tava explicando pra ele o que ele podia fazer de todos os dados de todo mundo que já foi nos eventos do ecossistema do eMasters, antigamente, nem atualmente. Ele falou, pô, será que isso funciona mesmo? Eu falei, cara, me dá 4 arquivos de Excel, ou qualquer outro arquivo, PDF, ou print, não interessa. Aí, beleza. A gente jogou numa pasta esses 4. Eu falei, entenda como... Cara, eu apertei o botão e falei pra AI, né? No caso, eu tô usando o Cloud Code, né? Entenda tudo que tá naquela pasta, entenda aqueles dados e gere relatórios inteligentes pra mim. Só isso. Eu não falei nada técnico. Um prompt bastante preguiçoso até. Extremamente preguiçoso. Cara, eu botei o Play Mode lá, né? Que é o canso do Cloud Code. Logo em seguida, ele foi e fez um relatório dizendo, ó, tantas pessoas já foram nesse evento, essas pessoas deixaram de ir no último evento que teve. Você tá falando de Cloud Code mesmo, né? Cloud Code, ele fez um relatório, ele fez uma interface de web, inclusive, com buscador e tudo. Tá. Você pediu pra ele criar um sisteminha que analisa os dados. Ainda mandou assim, tantas pessoas mudaram de e-mail durante os eventos. Como é que ele sabe disso? Porque tem os dados lá. Sim. E o nome da pessoa é o mesmo. E o CPF é o mesmo. O que ele quis dizer com aquilo, né? E depois ele bota. São pessoas que normalmente ou saíram do emprego da empresa. Olha que animal, meu irmão. Que nem ele imaginava. Isso é do caramba, né? Sim. Pessoas que foram no evento saíram do emprego e começaram a usar o e-mail pessoal, porque elas saíram daquela marca. Vou mandar mensagem pro Bahia depois de conversar. Leads quentíssimos, aliás. Então você começa... Bahia, vou te mandar mensagem, hein? Cara, e só precisou de um prompt, irmão. Bem preguiçoso até. Que demoraria muito tempo. Muito tempo. Então a cultura build é mais nessa pegada. A gente não só ensina, como motiva, né? E a própria comunidade trocando, o tempo experiência, inteiro. o que eu fiz isso, fiz aquilo. Ontem eu tava vendo lá um cara que fez um sistema de agronomia louco lá, que eu nem sei como funciona. Que ele vai demarcando todos os pontos do mapa. Cara, uma interface animal, cara. Animal. Muito bem feita a interface. E a gente sabe que demoraria muito tempo pra ser feito, sabe? Pra ser construído. Eu sei a resposta, mas eu vou te fazer a pergunta porque eu quero que o pessoal saiba, né? Eu te conheci, você era DJ, né? Depois veio Eu Amo Muito e tudo mais. E-commerce na veia e tudo mais. Você se considera desenvolvedor? Você era desenvolvedor antes da IA? Sou. Eu sou desenvolvedor na marra. Mas Sim. me virei, né? Tive que virar. E aí agora com esse advento da IA, você absurdo. se sente muito mais ainda, né? Absurdo. E é engraçado, porque eu acho que no teu caso, inclusive, né? As empresas que atendem outras empresas com tecnologia, essas vão ser necessárias cada vez mais. Porque o que acontece? Essa tese de que se discute muito no meu segmento se a IA vai substituir o desenvolvedor, né? E aí,
eu fiquei muito tempo me questionando sobre isso e tentando, né, botar massa cinzenta, até junto com a IA, para entender se isso era uma realidade ou não. Mas hoje está muito claro que não é, né? É o desenvolvedor alavancado pela IA. O desenvolvedor tem um parceiro agora, né? Sim, tem um parceiro. Acho É que uma isso. ferramenta fantástica que funciona como um Mas buddy. sabe o que vai acontecer, na minha opinião? Não sei se já aconteceu contigo lá, por exemplo, mas eu tenho certeza que, até porque a Cultura Builder vai disseminar isso e talvez seja muito bom para vocês, que é o seguinte, vão chegar projetos já com MVP pronto. Sim, mas isso já acontece comigo direto. E aí o MVP pronto, validado, em que vocês vão ter que botar isso robusto. Eu peguei um projeto, um cliente novo há pouco tempo, nessa situação, mas aí quando você vai olhar tecnicamente... Ok, mas já tem um MVP, o cara já Sim, testou. do ponto de vista de negócio, legal pra caramba. Não é muito melhor você pegar uma coisa que já deu certo ou ficar construindo uma Sim, coisa sem que ele dúvida. imagina na cabeça dele? Sem né? dúvida, sem dúvida. Cara, Mas isso aí é quando você incrível. pensa em botar coisa direito pra poder escalar, pra poder Tem aguentar que o ter o trampo, profissa. aí tem que ter o O que é profissional. ótimo, né? Eu acho, né? Sim. Porque vai ficar uma mão de obra ainda mais cara. A quantidade de gente que vai ser invadida. Assim, a AI obviamente vai aprimorar a segurança, não tem dúvida nenhuma disso. Já existe formas de aprimorar a segurança. Aliás, para você já é ótimo fazer isso. Só que assim, vocês ganham produtividade, consequentemente, atende aquela galera que tem dificuldade de pôr no ar e escalar esse negócio, que a gente sabe que é um desafio mundial, né? Colocar dentro. Ninguém sabe sobre Amazon, Outscale ou coisa do tipo. Sim. Essa galera. Mas eles começaram um projeto. E a Cultura Builder não necessariamente é criar um aplicativo para ele. Ele pode simplesmente fazer trabalho braçal que ele não faz. Então, sei lá, um último exemplo importante disso. A gente tem, no Gotas lá, a gente tem uma coisa com os times de futebol, como eu comentei. Os times mandaram todas as imagens novas lá pra gente. As imagens dos jogadores que saíram, tal. Eu peguei o WhatsApp, eu mandei pra Gabi, que trabalha com a gente, falei, Gabi, tem que subir 70 imagens lá. Eu falei, cara, o que eu fiz? Eu cancelei, eu sou builder, cara, não tem essa. Peguei e falei, ó, pega as últimas 70 imagens, estão na pasta, e não tem nome na imagem, só tinha imagem. Né? Identifique cada uma delas que jogador é, se não te souber, procura na internet e sobe. O trabalho ficou em 5 minutos pronto, cara. E imagina, subir 70 imagens, cara. Uhum. E eu olhar a imagem, Ver quem é o procurar, cara. é esse. Ainda dá imagem erro ainda, né? Uhum. Que tem uma hora que o teu cérebro começa a ficar meio louco quanto a imagem, você fica viciado. Uhum. Tu vai mandar a imagem errada. E vem sozinho, cara. Sozinho. Aí eu caí um dia desses. Gravei lá 9 aulas. Tem que subir no sistema. Que subir no sistema nada, cara. Botei na pasta, sobe aí. Sobe os últimos 9 vídeos. Aí, beleza, subi os 9 vídeos. Aí eu fiz no próprio, na Cultura Builder, a gente não usa Hotmart, né? Nada disso, né? A gente usa o que a gente construiu. Porque Usando vibe coding. Porque imagina, tipo, tô te fazendo uma parada que eu não faço, que a maioria tá fazendo isso. E lá eu botei na área de aulas, eu botei em massa, tipo, gerar thumbs em massa, gerar título em massa, gerar descrição em massa, gerar timeline em massa, né? Pra definir os temas. Pra não precisar fazer um por um, você simplesmente seleciona tudo e manda, sabe? Então, cara, é muito poderoso, isso muda tudo, cara. Isso muda tudo que a gente conhece hoje. E quem não sabe vai se E a tua ferramenta padrão, achei bem curioso o fato de você usar a tua ferramenta padrão, não ser, por exemplo, o ChatGPT ou o Claude AI, mas ser o Cloud Code, né? Que é a ferramenta de desenvolvimento da Anthropic. Exato. E que você pode falar com ele de boa, ele vai fazer. Sim. Tem uma outra e, aliás, ela tá incrível, né? Tá evoluindo, subagents, planejamento. Tá incrível a ferramenta, né? Cara, qualidade bizarra, né? E tem uma Try também, chamada Try, que é o concorrente do Cursor, em questão de ideia também. Sim. Que custa $3, dá pra começar também, pra quem tá querendo começar, vale a pena. É barato. E é boa também. Sim. Mas o Cursor é uma ferramenta mais técnica, né? Cara, eu vou te falar que eu acho que o Cloud Code é mais técnico. Eu acho que o Cursor até mais atrai, inclusive, Não, é mais o fato da interface do Cloud Code ser um chat, eu acho que facilita bastante para quem está começando. Porque o outro você tem que lidar com estrutura de diretório, arquivos de configuração e tudo mais. É um nível de conhecimento técnico maior. Eu uso todas elas falando e sem falar nada. Técnico. Então, só para ter uma noção. Nem escreve mais. Não. Botaria que você usa o Whisperflow, que tem, mas eu tô criando o meu próprio Whisperflow agora também. É o que? É um aplicativo para Mac? É para Mac, para Windows, todos os lugares que você tecla alguma coisa, começa a falar e transcreve. Whisperflow. Whisperflow. Aí ele transcreve aquilo, porque se você botar funciona como uma tradução para teclado, né? Se você escrever errado, ele vai arrumar. É isso. E se você, por exemplo, eu começo a falar assim... Ele tira esse reto. Legal. Não é uma tradução literal. Exato. Ele vai aprimorar aquilo, vai melhorar a transcrição para que o AI entenda melhor aquilo, sabe? A AI melhor. Aliás, não sei nem o AI, sei lá. Vai ter essa confusão. né? A inteligência, né? A inteligência. E é isso. Então, assim, tem realmente coisas que vão revolucionar. E essa Cultura Builder tem 2.000 pessoas e 1 mês de vida, cara. 1 mês de vida. E a intenção o cara entra lá, vai ter
Não dá pra chamar de hackathon, porque não é o nosso objetivo ser hackathon. Hackathon normalmente é uma empresa pagando pra fazer, né? As coisas da empresa, mas ali é a pessoa fazendo pra ela mesma. Então a gente tem uns incentivos mesmo, tipo motivação grants, a gente pode chamar melhor talvez, para que as próprias pessoas possam criar suas aplicações e aprimorar elas. Ou Isso nem não pode virar uma espécie de um marketplace, que, por exemplo, eu, empresa, quero fazer uma aplicação assim, pra fazer qualquer coisa, e postar isso lá para o pessoal fazer? Super faz sentido. Super. Faz sentido, inclusive, ter vocês conectados lá, por exemplo, para dar suporte no avanço. O cara fez o MVP, precisa daquilo. Sim. Essa ferramenta a gente faz em 1 hora, rapidinho, né, Cláudio? Vai sair daqui já, gravando áudio e mandando. É assustador. Pô, com esse negócio do áudio, você consegue programar, é remoto, né? Você manda um áudio no WhatsApp para alguém que recebe. Alguém não, né? Uma IA recebe, já comanda no Cloud Code para fazer o que você quer. Né? E é isso. E você vai programar na praia, você vai desenvolver na praia. Tem um cara... Tem esse conceito um novo conceito, né? As pessoas irem criando aplicações sob demanda, né? Imagina que eu tô num bar com os amigos, aí eu quero dividir a conta, sei lá, uma coisa bem boba. Tem uns aplicativos que você baixa para dividir conta, né? Não é simplesmente você pegar, às vezes, né? Dependendo de como você quer dividir, você não quer só simplesmente fazer uma conta de divisão na calculadora. E aí essa ideia de que as pessoas, elas não vão baixar um aplicativo, elas vão gerar um aplicativo para executar uma tarefa que elas precisam naquele momento e depois de descartar, né? Que é basicamente você entrar hoje num chat GPT e pedir alguma coisa. A mesma coisa acontece para eventos grandes, para empresas grandes. Tipo, fotografa a conta e divide aí dessa forma. Pronto, acabou. Exato. E se usar cripto, então melhor ainda, né? Mas se você começar a olhar isso, as empresas grandes, por exemplo, elas são muito desconectadas entre elas, né? Então, assim, sei lá, eu sou uma imobiliária, eu faço um lançamento de um imóvel. Cada um sem cultura builder, aí que entra essa coisa da cultura, esses caras vão botar um Excel. Cada um vai ter um Excel para entrada da pessoa, um Excel por cento de custo. O outro vai usar o WhatsApp para encher o outro de organização dos palestrantes ou de quem for convidado. O outro vai encher o saco para fazer um checklist e ele vai fazer no WhatsApp jogado um por um. E que para depois concatenar isso, juntar e gerar um relatório, cara, é impossível. Hoje em dia, não, a gente senta como cultura e fala, vou fazer um aplicativo que você precisa. Um lugar para outro comprar compras e vendas. Clica nesse aplicativo, compras e vendas. É um aplicativo pro evento. Não é uma parada para fora, entendeu? Isso quebra até o modelo SaaS, né? Porque hoje, por exemplo, você consegue contratar um site que oferece o aplicativo do evento. Ou amplia, né? Não, sim. Eu digo assim, eu tenho uma alternativa de contratação. Em vez de eu contratar um site, eu vou fazer o meu. Exatamente. Eu vi um investidor bem grande, a gente conhece bem ele, mas eu não lembro o nome do fundo dele agora. E ele comentando uma coisa sobre AI, né? A tese de vocês investimento em SaaS, como é que é? Ele falou, cara, tá mais forte que nunca. Eu falei, porra, vamos assim na minha cabeça. Quem? Cara, qual é o nome dele, cara? Não vou lembrar agora. É um fundo que investe só em SaaS? Também. No Vini? Não sei, é o de Israel esse? Não, é o PR. Era de Israel. Não. Aí não é brasileiro. Aí chegou e falou assim, cara, eu falei uma coisa muito curiosa, que me assustou na hora. Eu tava mexendo, como assim, cara? Pra mim, SaaS vai morrer, né? Na minha cabeça, né? Ele falou, não, cara, a quantidade de SaaS especializado vai tirar serviço. Porque os SaaS hoje não atendem total serviço. O que o SaaS já atendeu de serviço já tá resolvido. Agora, tem SaaS que é particular. Por exemplo, personal trainer. O cara que vai fazer agendamento de personal trainer, hoje ele só tem uma opção na agenda. Só que a personal trainer tem que ter 3 opções de agenda. O cara, se ele faltar e se ele faltar. Né? E como que você vai fazer essa parada? Cara, um personal pode criar um app com essas 3 para ele mesmo. Eu vou te falar, uma galera de outros personagens precisa disso. Eu até publiquei recentemente um artigo no LinkedIn com uma tese que eu acho que tem muito a ver com isso. Essa ideia de que o SaaS vai passar a ser mais infraestrutura. Né? Então, você imagina que você tem um sistema que controla a agenda de um personal e você vai entrar no Cloud Code ou, sei lá, no Cloud Code não, mas entrar no chat GPT ou em qualquer interface de voz ou de chat e marcar a sua programação do mês para fazer personal. E essa IA vai conectar através do MCP, por exemplo, com essa infraestrutura de agendamento, que é entendeu? Ou seja, aquele site que antes era público, que você tinha que entrar no site, se cadastrar e usar, botar seu cartão de crédito, passa a ser uma infraestrutura que atende justamente aquele serviço, só que para atender a IA e a IA poder fazer o que você está pedindo. Pode ser coisa menor, né? Pode. Aí não precisa desse cara grande, né? Sim. Agora, quem vai tirar onda com isso? Hosts, servidores, cara. Os nossos Vercel da vida, esses caras vão tirar onda, cara. A AWS. Aliás, Vercel cresceu absurdamente nos últimos tempos. Muito. Por conta de AI. E aí você começa a ver
Cara, é interessante, porque na verdade vai potencializar todo mundo ali. Não é uma parada que vai só tirar o cara, né? E sim, o serviço hoje em dia vai ser cada vez mais substituído, porque os serviços vão ser solucionados por pessoas que têm negócios relacionados a isso e particularidades que conseguem aplicar num software. Consequentemente, eles tiram o trabalho da galera. Cara, tá muito bom pra fazer grana hoje em dia, sabia? É. Como nunca na história. E aliás, é o que me deixa cabelo branco, nos deixa, né? É. Você tá bem também. Porque no final, cara, é claro de que a gente pode fazer muita coisa agora. E o tempo tá passando. E daqui a pouco todo mundo vai saber que Aí entra uma pode certa fazer. ansiedade de E perder rola as uma ansiedade oportunidades. louca, mesmo. Louca. Eu sofro um pouco com isso. Um pouco não, bastante até. Porque, primeiro que a velocidade da evolução da tecnologia IA em específico está muito grande. Fica difícil acompanhar. E aí, a cada coisa que surge, nós que temos uma cabeça empreendedora, builder e tudo mais, a gente enxerga oportunidade em tudo, né? Tudo. Então, assim, pô, o cliente fala assim, tô com uma dor assim. Antigamente, qual era o meu negócio? O cliente trazia uma dor, eu falei assim, olha, a gente precisa desenvolver um sistema para resolver essa dor. E eu vou desenvolver esse sistema para você e vou implantar para você. Hoje, quando o cliente me traz uma dor, eu falo assim, pô, isso vira produto. Isso vai virar um site, vai virar um, Isso sei é lá, um incrível, MCP, Isso é muito legal. né? E eu vou conseguir monetizar. Então, só que isso acontece com tantas oportunidades o tempo todo, que até dá uma certa paralisia, né? O que eu vou Vou fazer fazer? agora, o que eu posso aproveitar? Qual delas eu vou escolher, né? É aquela coisa quando você tem muitas opções, você entra num problema Cara, de... aí revive o mercado que a gente já vive há muito tempo, que é o mercado de alcance, tração. Agora não é mais... A ideia, hoje em dia, tem mais valor do que a execução, porque a execução vai ser feita pela IA. Olha que engraçado isso, né? Só que, além de tudo, você tem que ter alcance. Cara, alcance é caro. Alcance é difícil. Ter gente que vai alcançar é muito E aí caro. você entra na história de construção de comunidade, né? Comunidade. Você cria comunidade. Ou se eu sou uma grande empresa, sei lá, que vendo sapatos, né? Que eu produzo, sou fábrica de sapatos. Eu tenho 6 mil lojas que me compram, no caso, inclusive, é uma empresa que a gente conhece bem, que é a Pampilha. Ele tem um ativo extra agora. Ele tem um ativo que são Não foi 6 aquela mil que você lojas. fez uma bem... É um NFT, né? O NFT foi bem inovador Foi na muito época. Tem legal. quantos anos isso? Uns 5 anos? Ah, não, foi foi na pandemia, cara, isso. 2020, por aí. Quase 19, 4, 5 anos. Foi muito legal. Aí, no geral, é o seguinte, uma empresa dessa, ele tem um novo asset, que é você alcançar 6 mil empreendedores. E, cara, tu pode vender outras coisas por ali, uns outros sistemas. Isso é um poder hoje para a empresa. Mas fazendo aqui uma análise mais macro. A partir do momento que todo mundo começa a ter mais acesso a mais gente, Vai diluir mais. você também começa a ter uma crise de atenção, Concordo. porque nós somos seres humanos, o cérebro não evoluiu tão rápido. A nossa capacidade de prestar atenção, ela é limitada, Concordo. Muito. né? Concordo. Por isso que se você tem pessoas que compram o teu produto, são 6 mil pessoas, se eles compram, eu confio em você. Aí o awareness vai ser cada vez mais apreciado. Awareness, pra quem sabe, é confiança, né? Tipo, Sim. com confiança O eu tenho. lembrar, né? O lembrar aquilo. A gente tem um ponto importante demais nesse processo, que é você pegar pessoas, inclusive influenciadores, ou que não são influenciadores como a gente conhece hoje, mas que influenciam o mercado, né? De mercados cada vez mais nichados. As pessoas vão ter um poder de usar a AI e também alcançar as pessoas, né? Então, na minha opinião, o ads, o anúncio, que cada vez está mais caro e cada vez mais impossível, a gente viveu isso antes, quando tudo era mato. Que era barato. Barato, orgânico ainda. Eu lembro do alcance das páginas do Facebook, você lembra dessa história? Vendia pra Você caramba, postava velho. na página do Facebook, maior galera via. Aí o nosso foi caindo, a ponto de você publicar na página e ninguém vê. Morreu, né? Nosso e-commerce, o que mais vendia. Nosso, ambos, o que mais vendia era rede social orgânica. Era rede social. A gente viu nascer o ads. Eu me lembro do dia que o Mark chegou numa entrevista. Cara, acho que foi na Bloomberg, eu acho. E ele, eu não sei se tu lembra disso também. Ele falou assim, o cara falou assim, tá, você tá crescendo, você comprou o Instagram por 1 bi e você vai fazer dinheiro quando? Uma vai dessa, né? Falei, amanhã. Eu lembrei aqui de uma história, a camiseteria sempre foi muito inovadora nessa coisa da rede social, né? E eu lembro que eu fiz uma campanha no Twitter, antigo Twitter, né? Era uma campanha de retweet. Do tipo assim, tá aqui um post, retweeta e eu vou sortear uma camiseta em todo mundo que retweetar. Até hoje, assim. Né? Cara, não, mas a gente foi a primeira empresa a fazer isso, pelo menos no Brasil,
E eu lembro que nessa época virou um problema gigante pra gente, porque as pessoas acharam, primeiro, a ideia de retweetar de uma campanha assim inovadora, e o pessoal retweetou tanto que o pessoal já tava assim reclamando, cara, não aguento mais ver camiseteria na minha timeline, cara, para com esse troço. E você não tem mais como parar, né? Você aperta o botão e já tá. Foi engraçado, né? Orgânico pra cacete, né? Então acho que a mesma coisa que a gente viveu lá no início da rede social, uma porrada de oportunidades, milhões de formatos, de experimentações, a gente tá vivendo agora também com IA, né? O que é fantástico, dá uma sobrevida pra gente enquanto profissional, legal pra caramba, né? Você me apresentou uma vez um negócio chamado Bubble, lembra? Que eu nunca mais me esqueci. Que ali, depois que eu conheci o fundador, tá? Foi engraçado. O low code pra desenvolver aplicativo. Eu fiz algumas coisas, inclusive. O Gotas até hoje, na versão de front, só front, back-end, não é? Só que se acessa, tem Gotas, tem Bubble, mas também está mudando completamente. Eu lembro de um aplicativozinho que você fez, chamado Meu Banco. Meu Banco. Foi muito legal. Eu usava até pouco tempo atrás. Eu cancelei, tirei. Não dá pra Meu Banco era um aplicativo que os pais controlavam as finanças dos filhos, né? Meio que dava uma mesadinha pelo aplicativo pra criança começar a ter uma noção de dinheiro, né? Isso foi era uma muito coisa legal, curiosa pra você ver. Muito legal. Por exemplo, o lance do Meu Banco usando o Bubble, não, no code a princípio. Eu fiz o banco para minha filha, somente para ela, porque a gente foi para a Europa, para Lisboa, e lá, cara, €1 de moeda é dinheiro, hein? E ela foi acumulando, tinha uma mega grana de euros já. Eu falei, cara, nada disso, vamos embora fazer um controle financeiro. Tinha a opção de botar o Excel, ou botar um papel, então fazer um aplicativo chamado Sophia's Bank. E aí a gente botou o Pompom, que é o bichinho dela, que é o cachorrinho dela, e colocamos personagens da vida dela naquele. Colocamos, ótimo, eu fiz, né? Aquela parada. Só pra ela, não tinha lugar nenhum. Inclusive era localhost no início. Aí depois eu mudei pra um servidor, IP fixo direto pra acessar. Não tinha domínio nem nada. Aí a Vanessa falou, cara, minha esposa, falou, cara, bota isso aí pra todo mundo. Todo mundo na escola quer. E depois eu te passei, né? Aí depois a gente colaborou, né? Eu tive a ideia de criar um outro personagem que pede dinheiro emprestado. Que aliás foi animal, entendeu? Foi animal. Que é o próprio, acho que foi o próprio que pede dinheiro emprestado e o pai acerta. Isso aí. E aí a criança começa a ter uma noção de juros, né? Tanto pra entender que, porra, pegar dinheiro emprestado custa dinheiro, quanto pra, bom, eu tenho dinheiro aqui, eu posso fazer mais dinheiro com isso, né? Então, aí... Isso com a Sofia, tinha quantos anos? Cara, agora... O Benjamin devia ter uns 4, 5 anos. Por aí também. 7 anos, 6 anos. Ela é um pouquinho mais velha que o Ben. E aí, por exemplo, eu contei essa história, inclusive, na Web3 Arena, a gente foi fazer um laboratório lá sobre builders, lá no Fórum Commerce Brasil. E aí, antes da gente começar a falar, tava eu, o Caio e o Deco e tal, que são os componentes do Builders. E a gente tava sentado ali, e eu antes de começar, falei, ó, vou fazer um prompt agora, vou falar com a AI para criar um aplicativo para depois a gente saber como fica no final da palestra. Aí eu apertei e falei, criei um banco chamado Sophia's Bank, Você fez esse case? Caramba. Ao vivo pra todo mundo. A gente vai disponibilizar depois. Aí eu terminei e falei, agora vamos continuar falando. E depois a gente volta lá. Aí antes de terminar a parada, eu abri o Google mesmo e procurei o meu banco e veio um monte de matéria sobre a gente. Falei, então, a gente fez um aplicativo em que eu recebia uma mensagem do Google dizendo que a gente foi premiado, escolhido como o melhor app de finanças pessoais infantis. Uma parada que eu demorei 2 meses pra fazer. Aí fui mostrando as telas, quem era, tal. Agora vamos ver como ficou. Em meia hora. Pum, tá lá. Que legal, cara. Que Isso legal. É muito bizarro, cara. Então, assim, e esse tipo de coisa é legal, porque você pode resolver problemas, talvez, não necessariamente de criança. Você pode fazer para outras coisas. Sim, claro. A gente já tá usando um exemplo aqui, né? Mostrar o potencial da coisa. E aí qual a diferença do meu banco para um banco que é infantil, né? Que a galera tá fazendo um monte de aplicativo de kids, não sei o quê, nos próprios bancos. É que é só um controle de Excel, é só uma forma de forma lúdica de trazer, né, o dinheiro para a vida das crianças, para que elas tenham pelo menos uma noção de que ela pode gastar, não pode, que deu muito certo. Lá, você lembra que tinha uma parada de contrato no meu banco? Que o pai fazia com o filho? Lembro. Então, para ter uma noção, nesse aplicativo, você tinha que chamar teu filho do lado uma hora, para vocês escreverem qual é o contrato do banco pro filho assinar depois no final, entendeu? Lúdico, mas certamente válido entre a relação pai e filho. E deu muito certo. Só que assim, as pessoas eu via depois lá, as pessoas viajavam. Eu falei, cara, se você orar na igreja, se você cantar na igreja, essa coisa, tipo, aí você ganha... Aí você ganha dinheiro, cara. Eu falei, pô, transcendeu o objetivo, né? Mas no final, mas a maioria não. A maioria, se fizer pirraça, perde. Né, se não respeitar a vovó, vai perder. Se não arrumar a cama, vai perder. Mas se arrumar, vai ganhar. Então você tem uma forma dinâmica de lidar de uma forma de educação. Mas não tinha sistema bancário, não tinha Open Finance, não tinha nada disso. Era só um controle financeiro com interface. Informação com AI a gente faz isso, cara. E o seu filho, tem um banquinho dele? Não fiz. O filho já tem minha preguiça, né? A Sofia tinha vídeo, tinha um monte de coisa. Olha, cara. Olha, não tem mais nada disso. Tem mais nada disso. Faz parte, isso é...
Mas é muito bom. Cara, mas eu comentei no começo do papo que eu acho que você é um dos caras mais hustlers que eu conheço, né? A gente sempre, quando para pra conversar, eu fico assim, cacete, Ariel, você tá fazendo tanta coisa nova. Eu nem sabia que você tava fazendo isso. Aí você vai ver tá 15 coisas ao mesmo tempo. Como é que você lida com isso, cara? Porque eu tenho um pouco isso, né? A gente compartilha, mas eu não tô no mesmo nível que você. Na verdade, as pessoas criticam, né? Falam, Aham. cara, tu não tem foco numa coisa e tal. Sim. Meu irmão, tem oportunidades, assim. Tem coisas que a gente... Eu conheço alguns... Tem alguns amigos em comum nosso que essas pessoas, elas pararam no tempo e ficaram pequenininhos pra sempre. Uhum. Tem outros que cresceram muito, e depende pelo foco, mas demorou muito pra dar certo, né? Então o cara continuou, e que no final ele pivotou o negócio todo dele, como se tivesse criado vários produtos ao mesmo tempo. Mas qual a diferença, talvez, do nosso perfil para essa galera que tá mais preocupado com foco, etc? Cara, é que a gente não precisa de pedreiro, a gente não precisa de engenheiro, a gente não precisa de tijolo, de cimento pra subir um prédio, entendeu? A gente sobe a gente mesmo, cara. A gente mesmo bota no ar pra testar e funcionar. E com AI, então, aí piora mais ainda. Então, Ou melhora, né? piora no caso deles, né? Sim. E pra gente melhora. Então, no nosso caso, especificamente, e eu gosto muito disso, eu gosto muito de fazer coisas com volume, com gente pra caramba. Não é uma parada... Eu não gosto de fazer uma parada que não tenha gente. Hoje, nesse momento, se eu acessar o Gotas agora, tem milhares de pessoas acessando o tempo inteiro o site. Então, eu gosto de coisas que vão nisso. Então, eu vou tentando. É mais B2C mesmo, né? Uma se destacou, então é essa que eu vou dar atenção pra ela, maior. E dela vai É uma cultura de pulverizar. experimentação, então. Vou fazer um Exato, monte de cara. coisa. Exato. Um monte não vai pegar, vou abandonar, mas algumas vão Cara, uma vão semana vingar. depois não deu certo, beleza, o que custou isso? Eu aprendi mais. Aham. E vou te falar, eu aprendo mesmo. Aprendo, o próximo prompt vai ser melhor, ou o próprio código vai ser melhor, ou a própria interface vai ser melhor. Uhum. O stack vai ser superior, porque eu aprendi no outro que não é assim, entendeu? Uhum. Então, no lugar de gastar milhares e milhares de reais ou dólares em faculdades e coisas do tipo, eu mesmo botando a mão na massa. E que bom que eu posso fazer isso, né? Que bom que tem como fazer isso financeiramente, que a maioria não tem como. Então, assim, cara, eu sou a capacidade de desenvolver isso. E vou te falar, o mercado é cada vez mais competitivo e eu sinto meio que uma necessidade de fazer isso, sacou? Então, assim, eu não consigo... Uma necessidade, assim, individual tua. Individual, porque eu simplesmente poderia, como já fiz, cursos em alguns lugares, algumas vezes, mas eu nunca fui feliz em ganhar, porque o Baeta falava muito isso pra mim, né? Que, enfim, pra mim é um exemplo de vida. Ele falou, cara, fazer dinheiro é muito fácil, né? Eu falei, não é impossível. Eu falei, cara, vamos fazer uma aposta que é muito fácil? Faz um curso aqui. Aí botou lá no Master, e realmente eu fiz dinheiro pra caraca num dia. Ele falou, agora mantém isso. Você vê. Vai manter. Manter não é fácil. Uhum. Fazer dinheiro é fácil, mas manter e fazer um negócio realmente grande, cara, é muito mais complicado. Ah, sim, você tá falando de patamares de dinheiro, Exato. né? Porra, você fazer bilhão não é a mesma coisa que você fazer 500 É mil. completamente 500 diferente. mil você faz, É. né? Agora, vai fazer bilhão é muito difícil. Então, consequentemente, com vários negócios e entendendo, tal, eu vou estudando dessa forma. É uma forma de eu estudar. Eu gosto de estudar, sim. Uhum. Tem gente que gosta de ter professor na frente, eu gosto de meter a mão no negócio. Então, é uma forma de eu estudar. E se, por acaso, em um mês não deu certo, eu cancelo e que se dane. Não vai mudar nada na minha vida. Nulo, mas eu aprendi com aquilo, sabe? Então, é uma parada minha. Eu gosto mesmo disso. E se, por acaso, critico, eu falo, cara, irmão, uma hora explode. Vou pegar o exemplo do meu banco, que em tese deu certo, né? Tinha usuário, todo mundo gostava. Por que morreu? Porque não era meu foco. Não era meu foco no sentido de... Eu não sou fã de mercado financeiro, por exemplo, sacou? Entendi. Eu até mandei pra Visa, se vocês querem tocar, a Visa procurou Tipo, a gente na eu ia época. perguntar, se você, de repente, passar pra alguém, né? Na verdade, eu falei com um cara, esse cara chamou a Visa pra fazer uma campanha com isso e começou a ficar burocrático. Falei, cara, não curto mercado financeiro. Não é isso. Eu não tô afim de fazer isso, mas se vocês quiserem, eu passo pra vocês aí. Eu pago uma grana, é teu, entendeu? Então foi uma questão disso. Mas aí tem um pouco da... Eu gosto de produto de alcance, sempre foi assim, né, irmão? Uhum. O Videolog era isso, eu gosto de alcançar a gente. Eu não gosto de fazer uma parada pra... Eu não gosto de B2B, por exemplo. Não é a minha parada. Mas é uma parada minha, particular. Vai ter B2B? Vai, porque pra alcançar a gente vai ter que ter alguns pontos, vão ter que ter B2B. Uhum. Ou seja, empresa pra empresa. Mas eu gosto de gente, eu gosto de volume. Eu e a Vanessa, né? A gente sempre foi de alcançar pessoas, de ter cliente final na ponta. É uma cultura nossa. Então é mais ou menos nesse sentido. Aí você começa a botar produto financeiro, já não é a parada. Já não é... E foi ótimo. Aprendi pra caraca com o meu banco. Uma história ótima de se contar. Muito legal, Sacou? É uma história... Eu aprendi... E foi muito legal. Com meu filho, eu saí do meu banco e voltei pra planilha. Aí, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? E dá pra fazer com ele no aplicativo mesmo. E uma outra coisa importante nessa experiência que eu queria destacar é que eu aprendi muito sobre usabilidade, porque é criança usando, cara. Legal.
Entendeu? Ou eu poderia simplesmente pagar uma universidade pra ir lá, sei lá, que na verdade eu não acredito tanto na universidade, sabe um pouco minha opinião sobre isso. Mas, enfim, fazer um curso, comprar um Fazer conhecimento um qualquer. curso ou ir pra MIT ou que lugares que tem mega conexão e pessoas realmente que vão te inspirar alguma coisa. Uhum. Pra fazer o de UX, UI. Eu fiz fazendo um app, pô. É isso que eu fiz. Essa foi a minha parada. Então você serviu como teu Como inspiração pra conhecimento interface. foi adquirido ali na prática. É que é uma coisa que Mas nem eu todo mundo consegue particularmente conviver com gosto isso, muito né? de fazer. Hã? Nem todo mundo consegue conviver com isso, né? Ah, É um não, é pouco perfil diferente, cara. Mas é bom. É bom. É bom. Eu Eu sugiro. sou assim também, eu sou super autodidata e vou me virando, ainda mais agora com IA. Eu comentei outro dia aqui num outro episódio, vou comentar de novo, que também é uma coisa de um prompt muito preguiçoso. Pô, eu tava falando no contexto de IA emburrece a gente ou nos torna mais inteligentes, né? Esse era um pouco o contexto da discussão. E acho que tudo depende de como que você usa, obviamente. E eu contei um caso que eu faço para usar e que tem me proporcionado conhecer um monte de coisa nova que a gente antes não tinha nem condições de parar e estudar. Que é quando eu esbarro com algum assunto que me interessa, que eu não conheço, eu vou lá no ChatGPT e boto, eduque-me sobre qualquer coisa. E pum, ele me dá. E aí eu aprendi um monte de coisa, num tema de interesse que eu não sabia antes. E aí, pelo jeito que eu uso ela, eu tô me tornando mais inteligente, enfim, mais conhecimento, etc. Exatamente. E você perdeu menos tempo, né? Sim, lógico, aprendi muito Uma mais pesquisa rápido. do Google, tu tem que entrar em cada um Tem que deles ficar lendo, e saber se tirar o ou joio é. do trigo e tudo mais. Exato. E aqui não. E é uma. Eu não sei se você tem reparado, né? Mas para as nossas crianças, não sei se é igual aqui no Brasil, por exemplo. Mas lá em Portugal, cara, eles não estão usando o Google, né? Não, né? Aqui tá caindo demais. Eu uso. A gente vivia de, né? Desenvolvedor. Você vivia de Stack Overflow e Google, né? Inteiro. Stack Overflow, fiz um outro post também no LinkedIn sobre isso. Já foi. Cara, acabou. Assim, do ponto de vista de um gráfico de quantidade de perguntas publicadas por mês ou por dia, sei lá. E era um pico que voltou para 100 perguntas por dia, 10 perguntas por dia. Isso era um negócio assim absurdo, né? E aí eu vejo o meu perfil de trabalho do meu time, né? Eventualmente você usa o Google? Eventualmente. Quando você precisa pegar o link de alguma coisa, aí às vezes o Google é melhor. Entendeu? Eu acho que eu mais uso o Google porque sem querer eu erro um domínio. Mas é uma coisa assim, né? A barrinha de joga lá. É. Mas assim, eu acho que isso tá acontecendo com todo mundo, né? Cara, ninguém mais tá usando. E sabemos que o ChatGPT não é o pelo menos melhor. caiu 90%. Exato. E sabemos que o ChatGPT não é melhor, mas é o mais popular, é o mais usado. Sim, e sim, mesmo sim. assim é uma ferramenta mega, hiper, ultra avançada, né? Sim, Pra galera. sim, sem dúvida. Cara, a gente é realmente uma mudança de paradigma. Imagina aquele negócio que a gente viu nascendo lá no buscador. E aí, pra gente que tá nesse mercado há muito tempo, né? Eu já tenho mais de 30, eu acho que você também. É uma sobrevida, né? Assim, profissionalmente falando, né? Eu acho muito legal. Eu acho muito legal, eu tô super empolgado. Eu gosto também. Não imaginei que eu fosse lá nos Continuar meus 20 e empolgado. poucos, chegar nos 50, super empolgado como eu tô agora. Entendeu? A gente gosta do que a gente faz, cara. Já parou pra pensar É muito nisso? bom, né? Eu tenho o maior prazer com isso, cara. É um negócio que realmente é. Aliás, Eu tava almoçando com um amigo outro dia, né? A gente falando de carreira e tudo mais. E esse é um cara que, por questões da vida, caiu no mercado financeiro, lá no começo da carreira e tal. Fez grana, enfim, você consegue fazer grana no mercado financeiro. Ele vendeu lá a participação dele, botou uma grana no bolso, foi fazer outras coisas, foi estudar e tudo mais. Mas ele falou assim, cara, financeiro não era a minha parada. Né? Eu falei, porra, cara, eu tenho o privilégio de ter acertado minha profissão de primeira, porque eu falo, cara, tecnologia dá gosto de trabalhar, né? Cara, construir um negócio, as pessoas usarem, é um negócio. Muito legal. Né, Bem legal. Você me falou ontem de alguém que te procurou, você ouviu alguém usando alguma coisa de vocês? O quê? Qual foi o papo? Não sei se foi do Cultura Builder. Ah, não, foram algumas pessoas procurarem, a gente falar, sou builder, tô builder. Tal, isso é muito legal. Eu lembrei agora, quando você me contou isso, eu lembrei de quando eu montei a camiseteria. E assim, tipo, 15 dias depois, 20 dias depois que a gente tinha lançado a loja, eu tava andando com o Rodrigo, meu sócio na época, e o Thiago também na Urca, e a gente viu uma pessoa vestindo a camiseta. Caraca, meu irmão, tem noção do que tá acontecendo? É muito legal isso, né? E é um pouco isso, né? Você vê as pessoas usando, né? Eu acho isso muito legal. Não, do nada, alguém vai lá, mostra um produto teu em algum lugar, seja físico ou digital, cara, é muito legal. Você vê na rua usando aqui, fala, caraca, é um negócio que a gente mantém, que eles confiam na gente, né?
E dá uma adrenalina boa, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. Engraçado. É pra isso que a gente tipo, faz, né? Exato. E assim, vou te falar, muitas das pessoas nem sequer conseguem alcançar esse volume de gente que a gente consegue alcançar normalmente. Agora, você falou, Mas você demorou falou que muito pra prefere isso. B2C e tal, e eu, obviamente, hoje sou um negócio, a software é um negócio muito B2B, mas eu vejo a mesma linha de pensamento, né? Só que você tem uma etapa a mais. Quando a gente constrói um negócio para o nosso cliente, a gente está gerando para o cliente dele. Então, quando eu vejo um produto que eu desenvolvi para um cliente com milhares, centenas de milhares de usuários, aí dá esse mesmo gosto que você muito tem de maneiro. ver. É muito maneiro. Quando sai do ar é muito legal. Legal, então vou aproveitar a tua deixa e dar uma finalizada aqui do nosso papo. Ariel, cara, prazerzaço. Por Tamo mim, junto, a gente pô. ficava mais tantas horas aqui batendo papo, muita história para contar. Sem dúvida. A genuíno, próxima vez né, que você cara? voltar de Portugal, a gente faz um update, faz um novo Bora. episódio. É genuíno, né, cara? Vai estar fazendo coisas completamente diferentes. É genuíno, não é uma parada do tipo forçado, Sim. não tem nada, sempre foi muito orgânico. Aliás, a gente tem histórias muito boas, né? Sim. Mais de mercado em si, mas é genuíno. As pessoas que a gente conhece hoje, o Alex tá aqui com a gente, que também tava até comentando e tal. Tipo, como se eu estivesse sendo político ou algo do tipo, com as pessoas e tal. Cara, todo mundo que eu vejo no evento, eu passo, olho, ou vejo você e tal. É porque a gente tá nesse mercado há muito tempo, irmão. Não é porque eu tô lá pelando o saco, cara. Não é só porque a gente se conhece, que um cresceu, o outro desceu. Uhum. Tipo, cara, é assim que é, meu. Não é uma. Agora, é importante ter reputação, é importante você estar bem posicionado, é importante você ser lembrado, né? Uhum. É importante não ser mesquinho, não ser, tipo, Egoísta, sacou? Tipo, ainda mais no ecossistema que a gente vive, cara. Fiquei sabendo ontem que tem algumas corretoras que estão brigando entre elas. Falei, caraca, tem que montar ecossistema, porque nem ecossistema tem ainda. Calma. Sacou? Deixa crescer pra depois brigar. Começo, né? Estamos no começo de Web3, Exato. estamos no começo de AI. Então, quando tá brigando com a outra corretora, na verdade, ela tá brigando contra o mercado. Porque, assim, menos pessoas sendo alcançadas, que você poderia aproveitar depois com outro produto. Complementar e talvez concorrente. Mas por que essa briga? Você tinha que se juntar todo mundo, você tinha que jantar todo mundo. Que, aliás, é o que a indústria faz. O Jorge Paulo Lemann, com o Diniz, tem várias histórias dele, de amigos nossos, inclusive, que eles se encontravam frequentemente. Uhum. Eles não são concorrentes diretamente, mas vendem produtos e podem ter diferença de produtos de outros lugares. E que, cara, o que a gente vai fazer? O mercado financeiro, eles se encontram, cara. Se você acha que não, eles encontram. Para discutir produtos e taxas, etc., entre eles. E você aí brigando com os caras lá se juntando, entendeu? Então, assim, é uma coisa importante do mercado se ajeitar. E por isso é genuíno o nosso relacionamento. É um relacionamento de carinho, de vontade, de junção mesmo, de mudança, de quebra de paradigma. E não daquele que eu quero te quebrar, vou te destruir. Sim. Não é porque essa coisa ficou de filme, cara. Essa parada não vale a pena. No meu mercado, que a gente tem um mercado muito fragmentado, né? São muitas empresas de desenvolvimento de software. Eu tenho exatamente esse mesmo princípio. Quando eu esbarro com um CEO, um fundador de uma outra empresa menor ou maior que a minha postura, pelo menos, sempre é uma postura de, cara, vamos bater papo aqui? É lógico. Pô, a gente faz a mesma coisa, né? Vamos trocar ideia. Amanhã é um parceiro, né? Amanhã um tá comprando o outro, né? Amanhã um tá ajudando o outro e tá crescendo, porque tem mercado, cara. Se tivesse todo mundo se canibalizando, que não é o caso, mas essa acho que é a postura vencedora no final das contas, É isso. Eu vou continuar assim, cara. Compartilhe, pense e vamos que vamos. O que tá no teu backlog aí pra frente? Backlog é fazer o Gotas virar um produto de alcance, principalmente nacional, né? Eu acho que é importante pro Brasil isso. Dá pra virar internacional também. A gente tava no estádio do PSG há pouco tempo atrás, falando Eu vi, sobre foi fazer uma palestra lá, né? Foi muito legal. E falando com o mundo inteiro, né? O mundo legal. inteiro. Um inglês que eu aprendi com o Grok. Meu inglês nunca foi maravilhoso, mas deu certíssimo, falar que foi ótimo. Falei, pô, que bom, o Grok me ensinou. Fazer um aplicativo de tradução simultânea, né? Ele me ensinou e foi muito bom. E, aliás, hoje eu faço reunião pra caramba em inglês e eu fui aprendendo com AI mesmo. Não foi... O Duolingo, obviamente, me ajudou bastante, mas foi inglês e coisa do dia a dia, né? Sim, normal. Morei fora, mas mesmo morando fora, encontrei brasileiro pra caramba, então não resolvia muita coisa. Legal. Mas, no geral, fazer com que gotas sejam espalhadas pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Cada um possa ter seu programa de fidelidade, seu alcance, e cripto vai acabar indo em conjunto. Produtos vão nascer juntos com isso, né? A gente vai começar a revolucionar a indústria, tirar a distribuição do dinheiro de empresa para empresa, para ser de empresa ou influenciador para seguidores. Uhum. A distribuição de receita, isso é bem legal, você pagar para o seguidor. Legal. Em vez de pagar para a né? empresa, remunerar ele pela lealdade, pô. Sim. Né? Tipo, cara, tá me assistindo, toma uma gota aqui.
E esse cara pode vender depois a gota por $100, $200, porque eu fiz uma ação para beneficiar quem tem as minhas gotas, sabe? Legal. As marcas também. Então tem coisas bem legais aí pra aproveitar. Maravilha. Conta comigo que você precisar pra te ajudar nessa jornada aí. Mas tem que ter aqui, ó. Todas as gravações a partir de agora. Vai ter Gotas, com certeza. Tamo junto. Ariel, obrigado, cara. Valeu, vamos nessa.